Olá e bem-vindos à segunda parte da Success Conference. Estão a gostar? Espero que sim. Temos agora connosco um homem especial, um homem que há anos dedicou e continua a dedicar a sua vida a ajudar o próximo e que estará connosco online agora mesmo, o Dr. Gustavo Carona. Aplausos virtuais. Olha, doutor, não vai levar a mal se eu não usar a minha máscara, pois não? Se estivesse em frente a alguém, eu acho que era melhor. Se estivesse sozinho, acho que pode estar sem máscara. Ótimo, obrigado. Muito obrigado por estar aqui opinião, connosco. claro. Muito obrigado por estar aqui connosco. Acho que temos um background similar. O Gustavo nasceu no Canadá, em Mississauga, e veio para Portugal pequenino, correto? Sim, eu sou filho de portugueses, tive assim um acidente de percurso que foi nascer no Canadá, que acho que me deu assim se calhar um cheirinho de cidadania mundial. É a única coisa que sobrou dessa minha naturalidade menos comum. Exatamente. Então foram os seus pais que emigraram para lá, correto? Exatamente. E depois decidiram voltar ao seu país, é isso? Sim. Tiveram lá a viver uns anos no pós-25 de Abril e depois a certa altura acharam que as saudades da família falavam mais alto. Muito bem. Doutor, você já trabalhou pelos Médicos Sem Fronteira, trabalhou em várias missões humanitárias, todas em cenários de guerra, correto? No Congo, Paquistão, Afeganistão, Síria, República, Centro-África, o Iraque. Alguma vez imaginou trabalhar no seu próprio país com uma tensão com a que estamos a viver? Antes de mais, trato-me por Gustavo, que eu sou um rapaz simples e acho que a conversa flui com outra naturalidade. Não, nunca pensei viver um desafio dentro da medicina tão intenso que me pudesse fazer encontrar algum paralelismo com as emoções fortes que também vivi em algumas das missões que citou. Portanto, acho que, como nunca tínhamos vivido nada parecido, sempre achamos que estava completamente fora do nosso cenário. Desde já, agradeço o seu serviço e todo o que tem estado a fazer nas redes sociais e alertar e educar os portugueses com todo o seu carinho e para mim é fantástico ter o Gustavo com esta experiência, porque hoje em dia o que precisamos é mesmo experiência, não é? E então, estamos a ganhar esta guerra? Normalmente numa guerra perdem sempre os dois lados. Eu sempre fugi muito ao paralelismo com os cenários de guerra, porque é de alguma forma cruel comparar com os verdadeiros cenários de guerra, mas no entanto algumas questões tocam-se, não é? E por exemplo esta de que numa guerra ninguém ganha, acho que também se pode dizer em relação à pandemia. Nós nunca conseguiríamos ganhar perante um desafio da natureza que nos surpreendeu e para o qual nós não estávamos preparados e de uma forma ou de outra ia sempre deixar muitas feridas abertas. Perdemos muitas vidas, temos uma economia muito fragilizada, temos a saúde mental das pessoas muito posta em causa, portanto as consequências seriam sempre muito difíceis. Se me perguntar relativamente a outros países, a conversa é muito mais profunda, mas há casos piores, há casos melhores. Agora numa guerra ninguém ganha e na pandemia também acho que ninguém está a ganhar, estamos todos a perder. Não está a ganhar, mas estamos a superar esta batalha então, ou não? Eu não consigo ver as coisas dessa forma, na medida em que à minha volta eu vejo pessoas com lesões muito profundas daquilo que têm sido 11 meses muito difíceis de gerir, claro que com altos e baixos, e portanto eu não lhe chamaria ganhar uma coisa que nos está a magoar tanto. E depois também vejo com muita preocupação as consequências em termos de saúde não Covid e vejo se calhar com ainda mais preocupação as consequências económicas que foram necessárias ou por outras restrições à atividade dos negócios de muitas pessoas que foram necessárias para que se salvem vidas e que têm consequências do ponto de vista humano, social, que para mim são muito tristes. Sim, nós estamos a viver um momento que espero que seja de aprendizagem para o resto do mundo, não é? Acho que aqui não estávamos preparados, ninguém estava preparado para esta situação
e acredita que vamos aprender disto? Alguns sim, outros não. Será sempre uma resposta muito heterogénea. Enquanto coletivo, eu, eu sinceramente, no futuro imediato, a minha expectativa é mais pessimista do que otimista, pelo simples facto de que nós somos feitos de afetos e a coletividade que eu acho que nos pretende proteger enquanto sociedade, e da forma como eu gosto de olhar o mundo enquanto humanidade, está neste momento um bocadinho mais castrada. Nós temos menos contactos com as pessoas, as tecnologias dão uma ajudinha, mas não é a mesma coisa. Portanto, nós temos menos afetos, menos contactos com a família, com os amigos e com desconhecidos. Eu penso que não ter contacto com desconhecidos é uma coisa francamente limitadora naquilo que é a construção do nosso ser, quer a nível local, municipal, nacional e internacional. E eu acho que no imediato nós vamos ser seres humanos mais egoístas, mais fechados em nós próprios, e eu espero que isto seja só um tropeção temporário naquilo que tem vindo a ser uma evolução de globalização, não é? Em relação, para o bom e para o mau, mas eu acho que o mundo tem vindo a melhorar e acho que a pandemia, espero que seja apenas um tropeção. Como é que a gente aqui nesta conferência dedicamos, pronto, à pessoa, não? Pessoas é que são importantes para nós. Como é que um jovem médico se decide pelo caminho mais difícil, dedicando o seu tempo a trabalhar, por exemplo, em zonas de conflito e como é que se embarga para esta área? O seu sonho de pequenino ser médico? A sua pergunta é muito boa e tenho aí várias perguntas dentro da mesma pergunta. Para mim o difícil é não querer ir. Eu não sinto que seja um esforço, nem um chamamento, nem sequer especial. Eu sinto com alguma naturalidade a vontade de exercer medicina onde me parece que ela é mais necessária e de fazer parte de organizações que cumprem princípios humanitários com os quais eu me inspiro e me revejo profundamente. A minha história também não é assim tão romântica de quem nasceu a querer ser médico. Foram alguns desgostos da minha adolescência na minha relação com o desporto que me levaram a, por um lado, sofrer muito e, por outro lado, a ter um contacto muito profundo com muitos médicos que pouco fizeram por mim. Não por incompetência, mas porque realmente eu tinha uma limitação que não era fácil de dar a volta. E sentia-se ímpeto de tentar um dia ajudar alguém como aquele rapazinho que na altura tinha 15 anos e estava a precisar de ser ajudado e ninguém conseguiu ajudá-lo. E foi isso que me fez querer ser médico. E depois, ao ver o mundo, comecei também a sentir vontade de entregar os meus saberes onde eles são mais necessários, porque felizmente em Portugal há muitas pessoas que têm as mesmas competências do que eu, ou mais, e eu saindo não sinto que se faça falta. Por exemplo, neste momento já seria diferente, mas em circunstâncias normais um médico diferenciado pode fazer a diferença num raio de centenas de quilómetros em algumas zonas do planeta e felizmente no meu hospital ou nos hospitais onde eu já trabalhei sou apenas mais um. Então houve um desafio aos 15 anos e não sentia que estava a ser ajudado e por isso embarcou para esta profissão. E sente também essa frustração alguma vez agora, ou acredito que sim, com os seus pacientes, que também se calhar não lhe pode dar tudo o que possa dar como você sentiu como paciente aos 15 anos? Bom, cada um tem a sua história, não é? Na interação entre duas pessoas criam-se duas histórias e por aí fora. Aquilo que eu sinto é que eu acho que consegui transformar a minha dor em sonhos e as minhas frustrações em motivação. E, portanto, não apaguei aquilo que para mim se calhar foi o catalisador de um percurso do qual eu me orgulho. E há muitas histórias de vida, não é? Eu ouvi há pouco um bocado a conversa do Paulo, que é francamente inspiradora, que também me parece que cumpre este critério, não é? De nós conseguirmos transformar o mal em energia. E foi isso que me fez querer ser médico. E acredito que, também pegando na sua pergunta anterior, se a pandemia nos trará aprendizagens profícuas, eu acho que sim, porque acho que o sofrimento faz-nos sempre crescer. E há uma pessoa que eu gosto muito, que para mim é quase um ídolo
que é o Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que diz que o ser humano só aprende na adversidade, que nós quando estamos confortáveis não aprendemos rigorosamente nada, e tem muito de verdade, e espero que nesta fase, quer os doentes, os familiares que estão a sofrer grandes angústias pelo telefone, quer as pessoas que estão em casa preocupadas, seja por que motivo for, há muitos espectros de tristeza nesta fase, que possam aprender e transformar essa dor em coisas bonitas e em algo melhor. Sem dúvida, e eu acredito muito também na esperança e do positivismo. O único senão que às vezes me preocupa é que nós, através da história, temos a tendência de esquecer. Ok? No momento a gente aprende, mas depois esquecemos. E eu acho que esta situação não pode passar e a gente não pode esquecer e temos que preparar-nos para que, pronto, estejamos melhor preparados para o futuro. O que é que acha que o cidadão comum, apesar das medidas de precaução, o que é que mais podemos fazer para ajudar nesta situação? O grande poder está sempre na nossa ação individual e por confronto o problema está quando nós não responsabilizamos os outros daquilo que é a nossa ação. Portanto, eu acho que as pessoas têm que sempre se concentrar o que é que depende delas. E há muitas coisas que dependem de nós pela positiva para salvar vidas. Tão simples quanto ter menos contactos sem máscara. E nós, ao fazer isso, estamos a salvar vidas, Covid, não Covid, e estamos certamente a proteger também a duração do confinamento e com isto a minimizar os danos na economia. E eu penso que eu gostava, não sei se nascerá ou não, mas um sentimento de pertença em termos de cidadania. Este vírus desuniu-nos do ponto de vista físico, mas mostrou realmente que nós somos um contínuo enquanto espécie e que temos todos a mesma fragilidade, não em relação ao vírus, não é? Que sabemos que pode atingir as pessoas de maneira muito diferente, mas em relação a este comungar do mesmo ar que respiramos e da mesma água que bebemos, e eu espero que isto fique consolidado nas pessoas, que a nossa posição na vida deve ser sempre a pensar não naquilo que é melhor para mim, mas naquilo que é melhor para todos. E eu acho que sair daqui esse princípio de construção, acho que era muito bom. Eu, não gosto de ouvir notícias mas há muita gente sim que gosta de ouvir as notícias. Gustavo, como é que a gente pode ter mais confiança no que nos estamos a dizer? E uma das razões que o Gustavo está aqui hoje e foi convidado, e agradecemos esta intervenção, porque de alguma forma as notícias que temos tido do Gustavo são sinceras, são abertas, são realmente o que está a passar. O que é que acha que podemos fazer melhor para que nós... Porque eu acho que a informação hoje em dia é o que é importante, não é? Como é que a gente pode acreditar, com quem é que podemos acreditar, o que é que acha que conselho podemos dar para que isso dê mais esperança às pessoas? Porque às vezes temos que dizer as coisas como são e depois temos que lidar com elas, não é? E não tentar fazer flores que depois nos fazem sacrifícios. E se a gente nos diz o que é que realmente está a acontecer, a gente pode se prevenir, não acha? Sem dúvida, a informação é a nossa maior arma de contra-ataque contra esta pandemia. E fazê-la chegar às diferentes pessoas é um exercício de grande exigência e parece-me que o Jorge é um excelente comunicador, portanto, perceberá disto melhor do que eu, como é que se passa uma mensagem. Do ponto de vista político, eu penso que é desgastante para os políticos estarem a fazer comunicação nesta altura, porque é muito fácil de criticar pela via política, não é? Quem não simpatiza com determinadas pessoas ou determinadas cores políticas vai sempre tentar, de alguma forma... Nós vimos uma coisa muito bonita, na minha opinião, e não queria mesmo estar aqui a tocar em partidos ou não, mas vimos o Rui Rio a não querer fazer oposição durante a primeira vaga, e eu acho que isso foi realmente um sentimento de nobreza e de união muito grande, e não quero estar a defender a pessoa X versus a pessoa Y. O que eu quero dizer é que realmente isto era momento para que houvesse um grande consenso na mensagem a passar do ponto de vista técnico e rapidamente há uma fuga para a demagogia no que a comunicação política diz respeito. Volto a dizer, por exemplo, não é que todos os partidos políticos não se opuseram ao libertar das medidas natalícias quando toda a comunidade científica estava a pedir o contrário. E depois é preciso outros espectros de comunicação. Eu acho que a vantagem que pessoas como eu têm é que não tenho nenhum cargo, eu não estou vinculado. Claro que eu represento sempre de alguma forma a medicina intensiva, o hospital onde eu trabalho,
Não me dispo de alguns rótulos que eu represento, mas sou um comunicador livre, em que estou vinculado, obviamente, à minha consciência e a nada mais. E há muitos, não é? E penso que era muito importante haver mais vozes de terreno, mais humanidade na comunicação, nomeadamente de não médicos, de enfermeiros e de auxiliares de ação médica, que estão muitas vezes até mais próximos dos doentes do que os médicos. E depois precisamos de criatividade e imaginação, precisamos que a arte e a cultura façam parte do sentimento de humanidade, porque eu acho que é muito difícil neste momento gerir os médicos, ou a comunicação para a saúde neste momento parece inimiga da economia, parece inimiga da cultura, parece inimiga de muita gente, e isto é um sentimento que tem que ser desmontado. Até porque, eu não gosto de falar do que não sei, mas parece-me que os países que protegeram melhor a sua economia foram aqueles que protegeram melhor a pandemia. E era preciso que houvesse, não é, realmente um consenso daquilo que é o bem comum e a ação no bem comum, e a comunicação fosse multidisciplinar e complementar nesse sentido. O desafio é enormíssimo, não é? Nós não conseguimos, mas parece-me que nenhum outro país europeu, por exemplo, conseguiu, portanto não é assim um erro propriamente nacional. Sim, eu acho que tem sido uma aprendizagem para todo o mundo, não é? Mas eu acho que o povo é resiliente, e se a gente disser o que é, eu acho que a gente... Mas tem que haver união. Eu acho que falta união político, dos cidadãos, da situação. Acha que isto também de tanta publicidade positiva da vacina veio com que as pessoas também se relaxassem um pouquinho? Acho que sim, até porque é das poucas coisas que eu já me arrependi, eu já errei muitas vezes, nomeadamente no início, mas passando uma fase inicial em que eu em alguns momentos exibi grande ignorância, eu arrependo-me essencialmente de um momento da minha comunicação que foi exatamente, de alguma forma, festejar a vacina. Porque quem está a comunicar para a saúde tem sempre alguma vontade de combater a fragilidade da percepção que a comunidade tem em relação à importância da vacina. Eu conheço pessoas dentro dos hospitais que questionam, ou que conseguiram, não é que questionam, conseguiram que o benefício da dúvida os atingisse. Quando toda a comunidade científica é bastante segura, as provas são muito robustas em relação, por um lado, à eficácia e, por outro lado, à segurança da vacina. Portanto, eu preocupei-me com esta fase também de dizer, pessoal, a vacina é mesmo importante, e quase que festejei a minha toma da vacina e o início da vacinação em Portugal, quando obviamente sabíamos que íamos ter muitos meses até que uma franja importante da população fosse vacinada. Mas acho que sim, acho que esse entusiasmo da vacina também foi um extra no sentido do facilitismo em relação aos comportamentos das pessoas. Como eu falei, eu não vejo as notícias, mas de alguma forma as notícias vêm ter comigo. E esta manhã no WhatsApp recebi uma notícia que em Israel, criaram uma espécie de passaporte verde, de onde vão abrir a economia, mas só deixam entrar nos restaurantes ou nos actos de cultura ou em zonas públicas se a pessoa tiver a vacina. Eu acho que neste momento necessitamos estar mais unidos que nunca. Qual é a sua opinião sobre essa situação? Eu acredito que todos devemos ser vacinados, pelo menos eu acredito nessa situação, e eu também estou envolvido na área da saúde e já fui vacinado, portanto acredito nessa situação, nunca houve dúvida. Mas o que é que acha dessa notícia? Olha, é uma pergunta bioética, não é? Isto vai para além do exercício clínico da medicina, não é? Isto é um assunto muito mais sociológico do que médico, mas eu confesso que tenho uma opinião um bocadinho hesitante e de alguma forma um conflito interior em relação a esse posicionamento de Israel. E começa logo pelo facto de eu ter um conflito interior em relação àquilo que é a minha opinião sobre Israel no seu geral. Acho que Israel tem sido um exemplo da eficácia e da força que eles conseguiram realmente que o seu poderio económico se transformasse numa vacinação em massa,
e conseguiram até ser a primeira grande fonte da eficácia das vacinas após os estudos, mas sabemos que entre os estudos e depois aquilo que é o comportamento das populações, não é? Simples coisas, como a vacina sair fora de prazo porque saiu do frigorífico antes do tempo, coisas pequeninas que às vezes os estudos não detectam, e a aplicação em massa testa realmente a eficácia do plano de vacinação. Israel tem-nos mostrado coisas extremamente positivas, nomeadamente na faixa etária acima dos 60 anos, que eles já têm uma grande fatia da população vacinada, que já foi possível perceber que se diminuiu em larga medida o número de doenças graves nesta franja da população. Agora, se devemos ou não fazer uma discriminação positiva e negativa com a identificação de quem tem a vacina, nomeadamente dentro do país, que eu percebo que essa questão em termos de passagem de fronteiras possa ser mais benigna, não é? Porque há muitos países africanos que nos exigem a vacinação da febre amarela, por exemplo, e eu acho que não há assim grandes reflexões éticas contra esta exigência. Eu consigo encontrar aqui alguns paralelismos no nosso contemporâneo, em que me parece que não fazem disto uma proposta absolutamente irracional. Agora, dentro do próprio país faz um bocado de confusão, mas acredito sim que não devemos facilitar de forma alguma as pessoas que entendem não ser vacinadas, porque entre a liberdade enquanto indivíduos e aquilo que é, mais uma vez, no nosso posicionamento na sociedade, o prejuízo de nós não nos vacinarmos não acaba em nós e nos nossos. Claro. Tem a ver com a sociedade e com a proteção da saúde e as consequências não ligadas à saúde que a pandemia arrastou. Exatamente. A gente costuma dizer aprendemos da história, mas atualmente estamos dentro da história que está a ser criada dia a dia, não é? Sim. Que se vai ver nos livros daqui a uns anos, não é? Pronto, os vários convidados que nós tivemos, e é mais fácil das pessoas verem, por exemplo, o Nuno Matos, um relatório, o que é que ele faz quando está a trabalhar, ok? Ou uma deputada, ou mesmo o Paulo como ator. Como é atualmente o dia de um médico nos cuidados intensivos de um hospital português? Quando regressa a casa, conseguem relaxar ou vêm a pensar nas decisões que tomaram durante o turno? Pode-nos comentar alguma coisinha, como é o seu dia-a-dia? O meu dia-a-dia nos últimos tempos mudou bastante em relação àquilo que era a minha prática anterior. Eu acho que a grande diferença foi que nós de alguma forma encontramos uma representação em cada doente que tratamos na sociedade. O que eu quero dizer com isto é que eu já tratei nos cuidados intensivos algumas pessoas da minha idade, quando eu projeto os meus amigos, os meus primos, a minha irmã. Eu já tratei obviamente muitas pessoas da idade da minha mãe e do meu pai, e eu projeto pessoas que me são conhecidas consoante a idade dos doentes, ou seja, há aqui um espectro de sofrimento em contínuo que nós não estávamos habituados e que nós também estamos claramente a aprender no processo, como disse. Portanto, eu sim, dentro do hospital e fora dele, revivi vezes demasiadas aquilo que tem sido a minha prática clínica. O facto de ter tido, assim, de uma forma mais ou menos espontânea, que foi acontecendo, a vontade de comunicar pela medicina, que me parecia ser importante, à semelhança de muitas outras pessoas que o têm feito, acrescentou em mim também uma grande responsabilidade e uma grande vontade de estar mais ou menos bem informado, para além daquilo que são as minhas competências, não é? Que são obviamente a minha prioridade. Portanto, eu vejo muitas notícias, eu não desligo o cérebro em relação à pandemia nos últimos meses, há muito, muito tempo. Até já tive baixa num período no mês de novembro, dezembro, e mesmo aí eu estava todos os dias conectado com o assunto e com muita vontade de assimilar a formação e transformá-la da melhor forma possível. Portanto, não sei se sou também um bom exemplo para falar como é que se sobrevive a isto, porque eu tenho vivido isto com muita intensidade, provavelmente demasiada, e as pessoas que me são queridas várias vezes me pediram para não o fazer. Agora, acho que todos os profissionais de saúde estão também a sofrer as consequências da sociedade, de não nos divertirmos, de não podermos jantar fora, ver uns copos, ver futebol nos estádios, tudo aquilo que nos faz felizes, e depois, por outro lado, carregamos muitas dores do hospital e, portanto, é aqui uma mistura explosiva que tem feito com que a exigência psicológica
nos tenha muitas vezes ultrapassado. Não, sem dúvida, e estão de louvar e de agradecer, porque, pronto, conheço também um pouco da realidade. Agora, uma pergunta, não sei se pode responder ou não. Acha que tem todas as condições para fazer o seu trabalho como deve ser? Sim, sim. Não sei se eu percebi bem o espectro da pergunta. Condições técnicas, Não, material? condições de material, de ter todos os equipamentos. Os nossos hospitais estão preparados para poder oferecer ao cidadão tudo o que possamos fazer ao alcance da saúde? Sim, eu acho que nós estamos extremamente bem equipados, nós exercemos a melhor medicina do mundo. Pontualmente há coisas que se fazem melhor noutros países do que em Portugal, mas de uma forma geral acho que nós temos uma qualidade de medicina, em particular na medicina intensiva. Peço, não é, desculpa por falar da área que conheço melhor. Exato. Temos uma excelente qualidade técnica e organizativa no nosso Serviço Nacional de Saúde, que realmente tem mostrado que os portugueses realmente podem confiar nas pessoas. Não, sem dúvida que sim. A mim só me dá a sensação que o resto das doenças tiveram que parar um pouco para dar camas ou dar posicionamentos a outras situações. E, obviamente, as pessoas vão continuar a precisar de cirurgia, de visitar o médico, de outras situações. E, se calhar, para o futuro, não sei, espero que o mundo político vão falar com os médicos, que vão falar com os enfermeiros e que possamos ter outras condições para que o mundo não possa... não podemos deixar de ficar doente, não é? Sim, acho que é um bocadinho difícil estar preparado para o impreparável. É quase como nos prepararmos para uma guerra com Espanha ou prepararmos contra um novo terremoto de 1755, terremoto e tsunami, não é? Há coisas para as quais nós não conseguimos estar preparadas. Eu não consigo responsabilizar as pessoas por falta de preparação para aquilo que era difícil de prever. Agora, eu acredito plenamente que a resposta em reação vai certamente ser discutida nos próximos anos, e a ciência tem este mal, a ciência nunca se faz no momento, a ciência faz sempre numa análise que precisa de tempo. Há um imperativo ético que as pessoas, se calhar algumas ainda não compreenderam, que é: nós somos obrigados a salvar primeiro as pessoas que estão em risco de morrer primeiro. Portanto, aquilo que foram adiados, e ainda estão a ser, porque nós neste momento ainda temos quase 700 doentes em cuidados intensivos a nível nacional, que é mais do que aquilo que era a capacidade da medicina intensiva pré-pandemia, só em doentes Covid, portanto os outros ainda lá estão. Mas o que eu queria dizer é: nós temos o imperativo de salvar primeiro as pessoas que estão em risco de morrer primeiro, não é? Há muitos exames, cirurgias, que nós sabemos que são importantes, mas não são urgentes, portanto são diferíveis, mas isto obviamente que é um sofrimento muito grande, primeiro para quem toma as decisões e obviamente para as pessoas que estão a ser prejudicadas com isso, mas poderemos sempre afinar aquilo que está a ser feito, mas assim críticas grosseiras acho que é difícil que as façamos, até porque, volto a dizer, quase todos os países que têm uma demografia semelhante à nossa tiveram respostas muito parecidas. Não, eu não estou a querer responsabilizar ninguém, longe disso, só estou a querer como podemos aprender desta situação. Claro. E se calhar era melhor ter camas vazias que não precisamos delas, ou outras situações. Eu vejo na empresa, sei lá, para a fotocopiadora compramos sempre papel a mais. Ok. Um exemplo super simples como isso, não é? Se calhar podemos investir mais nessa situação. É um bocadinho como o exército, não é? Nós temos um exército e já não entramos em guerra, às vezes temos ações internacionais que são também muito nobres, mas nós já não estamos em guerra há muitos anos e no entanto alimentamos a presença do exército. Será que nós podemos fazer isso com o Serviço Nacional de Saúde, ter um duplo Serviço Nacional de Saúde em stand-by só para o caso de acontecer alguma coisa? Acho que seria muito difícil, não é? Mas vamos ver. Engraçado, isso faz-me lembrar de uma história caricata, não é? Não caricata, mas a realidade, nós comprámos, acho que foi 4 submarinos, não é? Comprámos submarinos e ficaram aí, não é? Não sei se eram importantes para nós ou não nesse momento, mas é nesse sentido que eu digo, não é? Se calhar podemos aprender e investir mesmo que não seja necessário, não é? Mesmo que não seja necessário. E espero que deem voz a vocês que estão aí na linha da frente, porque muitas vezes, às vezes, também não sabe o que é que lá está a acontecer, não é? E quem está na linha da frente é que deve ser ouvido, não é? Falando da linha da frente, você tem feito muitas missões humanitárias, não é?
gosta de dar voz aos mais pobres da comunicação, nas escolas e nas universidades. Era um objetivo de vida, um sonho seu ou surgiu de casualidade pela posição em que está? Foi acontecendo. Eu sempre tive assim um gostinho pela escrita, embora não me considere escritor, nem muito menos bom escritor. Mas depois da minha primeira missão mais intensa, que foi na República Democrática do Congo, pior guerra desde a Segunda Guerra Mundial, onde já morreram quase 6 milhões de pessoas, eu senti um desnível que para as minhas emoções era dilacerante entre aquilo que era a realidade da República Democrática do Congo e aquilo que as pessoas sabiam sobre a República Democrática do Congo. Portanto, eu senti necessidade de explorar o sentimento que, se eu transmitir às pessoas aquilo que eu vi, aquilo que eu senti, certamente as pessoas vão partilhar do meu ímpeto de fazer qualquer coisinha, nem que seja pouquinho, de melhor pelo mundo. E, portanto, fui contando histórias, e eu contava a história as minhas histórias clínicas, que misturavam histórias da guerra com as histórias de vida de pessoas e que, de alguma forma, serviam para dar cara e dar coração àquilo que são algumas das maiores crises humanitárias. Portanto, isto foi acontecendo e depois eu fui realmente participando muitas vezes em universidades de medicina e não só, na vontade de chamar a atenção sobre o mundo humanitário e é uma coisa que me apaixona, assim, sentir que posso viver inspirado e o facto de fazer coisas que eu penso que são bonitas tem-me vindo a conhecer pessoas muito bonitas e isso é das coisas mais importantes de nós estarmos do lado certo da luta, é que conhecemos pessoas muito bonitas e vivemos inspirados e isso é uma forma de ser feliz. Inacreditável o que o doutor Gustavo acabou de dizer. 6 milhões de pessoas já morreram com esta guerra do Congo, correto? Sim. E nós estamos numa pandemia são daquelas guerras que ninguém conta às pessoas. Mas isso é que é o problema, não é? Que a gente estamos aqui numa pandemia mundial e pronto, é o que é e é problema, mas se calhar às vezes nós não damos valor se não está em casa essa dor, não é? Ok, a dor do outro não nos preocupamos tanto, mas 6 milhões de pessoas, isso é só uma das guerras, não é? Nós estamos a falar das Sírias, Iraques e todas as outras situações que têm a acontecer. Portanto, é inacreditável, não é? Que não se dá valor a essa situação, não é? Sim, temos as maiores catástrofes humanitárias dos dias de hoje estão sempre acopladas aos grandes conflitos e às consequências migratórias dos maiores conflitos e obviamente eu, enquanto cidadão, sinto-me na obrigação de ter uma opinião que eu espero que seja pela resolução daquilo que é o sofrimento de muitas pessoas inocentes. E quer na minha ação, quer na minha opinião. E acho que todos nós devíamos pensar que temos um poder muito grande na nossa individualidade, que na maior parte das vezes se traduz na opinião ou no voto, e que eu acho que deveria expressar aquilo que são os interesses de 8 mil milhões de pessoas. É um bocadinho utópico, mas é bonito ir atrás da utopia. Muito bem, muito bem. Olha, temos várias perguntas do público, tivemos imensas e sei que é uma pessoa ocupada e no futuro, se nos puder responder a eles, ótimo. Mas escolhemos aqui duas perguntas para si, Gustavo. Uma delas é do José Nunes e citando a pergunta: a solidariedade não tem rosto. Como se pode desenvolver uma ação solidária, permanente, anónima, no sentido de longe dos holofotes? Longe dos? Eu não percebi a última longe palavra. dos holofotes. Se calhar a minha pronúncia não é holofotes. Pois, olha, é uma excelente pergunta, é um grande dilema. A comunicação na ajuda, não é? Há muitas pessoas que têm aquela frase que tem algo de verdade, que é quem ajuda não diz que ajuda, não é? Nós devemos de alguma forma não publicitar a nossa bondade, eu acho que isso tem muito de verdade. Mas depois, ao mesmo tempo, se não mostrarmos as necessidades e se não mostrarmos aquilo que está a ser feito, eu tenho esse conflito interior e por isso eu não sei se vou dar a resposta ao Jorge que ele merecia com tão boa pergunta, que é, eu se não contar as minhas histórias, as pessoas não vão perceber a intensidade daquilo que eu vivi. Eu contando as minhas histórias estou de alguma forma a exibir os meus méritos e que para a qual eu sou legitimamente criticado por ter vontade de ter protagonismo. Portanto, é muito difícil uma pessoa fazer sem dizer que faz. A comunicação das grandes organizações também tem esses dilemas. Como é que mostramos a pobreza em África sem mostrar
as pessoas que estão a morrer à fome em África, na Síria, no Iêmen, em tantos outros países. Como é que mostramos o sofrimento sem fragilizar as pessoas que estão a sofrer? Como é que nós ajudamos sem dizer aquilo que estamos a fazer e que precisa de ser feito? É um dilema ético que me acompanha há muito tempo, por isso eu não tenho muitas reflexões sobre o tema, mas não tenho uma resposta em concreto. Peço desculpa. Pronto. Temos aqui outra pergunta, acho que já foi respondida. Será que voltaremos a uma vida de liberdade, afetos e sanidade mental feita pela Esther Monteiro? Bom, eu começava por dizer que aquilo que é normal durante muito tempo passa a ser normal. Claro. Nós não sabemos qual é que vai ser a nossa normalidade, não é, nos próximos anos. Eu estou muito convicto que neste momento há algumas preocupações em relação às variantes, mas eu estou muito convicto que a vacina vai ser a solução. Certamente durante muito tempo ainda vamos ter que usar máscara em espaços fechados, mas se o verão passado já foi, não é, à luz daquilo que nós estamos a sentir agora, uma coisa maravilhosa, quase livre, acho que este verão tem tudo para ser talvez até um bocadinho melhor e, portanto, nessa medida, valorizar aquilo que temos, aprender a perder, não é? Saber fazer um luto daquilo que perdemos na vida acho extremamente importante e nós vamos certamente perder qualquer coisinha, ainda não sabemos quanto, mas acho que em breve vamos estar mais esperançosos e mais felizes, é a minha convicção. Sem dúvida. Eu não sei se isto é verdade ou não, mas se calhar, viajando no Oriente, quando alguém estava constipado, sempre usavam máscaras para não contagiar, pronto, os outros colegas de trabalho. E a gente vê nas nossas residências séria que temos, com as máscaras tivemos muito menos pessoas a constiparem-se este ano. Será que isso também é uma moda que veio para ficar, para proteger o outro? Que se calhar nunca olharmos para a constipação como um desafio, mas se calhar quando pode vir a ajudar no futuro das máscaras ficarem para quem estiver constipado, não é? O que é que acha? Excelente pergunta. Não sei a resposta, sei que vai certamente criar grandes dilemas na nossa sociedade. Ou seja, o vírus da gripe, nós sabemos que a máscara diminui uma determinada proporção de contágio vários vírus respiratórios. Os vírus da respiração, das constipações comuns, alguns deles são coronavírus, o vírus da gripe e, claro está, não é, o SARS-CoV-2 que está a causar todo este problema. Em que medida é que nós vamos aceitar que morram tantas pessoas de gripe por ano, sabendo que se calhar a utilização de máscaras em algumas circunstâncias poderia salvar muitas vidas? Vai ser um grande dilema, ou seja, tirar a máscara vai ser certamente uma matéria de grande confronto de ideias. Hoje em dia já ninguém admite a possibilidade de que se anda de moto sem capacete ou que se anda de carro sem cinto de segurança. Ou seja, a partir do momento em que nós adquirimos uma determinada segurança para determinados atos, acho que pode ser difícil a sociedade voltar atrás. E eu confesso, não é, que também não tenho prazer nenhum em andar de máscara, acho uma coisa super desagradável e francamente castradora, mas com os benefícios que tem em termos de vidas, em termos de economia, teremos que perceber quais são as vantagens e as desvantagens e pesá-las com bondade. Exato. Doutor Gustavo, queria agradecer por esta presença, estar aqui connosco. Eu sei que, pronto, às vezes há críticas e são menos boas, mas eu queria agradecer por não ter medo da crítica, porque só é criticado quem fala, só cai quem anda, não é? E esses obstáculos é um exemplo para todos nós e até acho que devíamos até ter mais pessoas a falar o que sentem e depois cá estamos nós para decidir o que é que devemos achar que é bom e o que achar que é menos bom. Mas se não falamos, nunca vamos poder ter essa oportunidade. E eu acho que o mundo hoje em dia está muito dividido. A gente diz qualquer coisa e há logo alguém do contra. Eu acho que não devia haver do contra, devia haver diálogo. Tu dizes-me as tuas razões porque é que tu achas que eu não estou certo, eu digo-te as minhas e vamos encontrar no meio. E eu acho que precisamos mais disso e queria-lhe agradecer por toda essa situação e espero continuar a vê-lo nas redes sociais e espero que continue a fazer este trabalho. Dou a quem doer, ok? Porque há muitas pessoas que lhe agradecem e que estão muito gratos por isso. Olha, eu é que agradeço o convite e o prazer de estar aqui a ter esta conversa. É verdade que sofri muito de ataques pessoais nestes últimos tempos, mas também tive a oportunidade de me cruzar com pessoas incríveis e bondosas
e eu tento que a minha comunicação seja isso. Acho que há duas coisas que são importantes na comunicação. Não misturarmos com convicção com certezas absolutas e termos sempre o coração na forma como nós expressamos as nossas opiniões, na forma como nós discordamos das opiniões contrárias. É perfeitamente legítimo que se discorde, mas se for feito com bondade, nós construímos coisas bonitas, e se for feito com hostilidade, nós vamos todos caminhar para um lado mais triste de nós próprios. Claro. Eu não faço isto para tentar ser boa pessoa, eu faço isto porque isto me faz bem, pensar que o coração faz-me bem, e tento que assim seja, porque acho que sou mais feliz assim. Nós temos um lema, diz, faz o bem, o resto vem. Sim, acho que sim. Acho que é muito por aí. Gustavo, muito obrigado por estes minutos, ok? São histórias super interessantíssimas e é bom saber, no momento em que estamos a viver, que temos pessoas como o Gustavo do nosso lado. Um abraço muito forte a todos os seus companheiros, a todos os enfermeiros, auxiliares, pessoal de manutenção. Vocês são incansáveis e muitas vezes não remunerados pelo aquilo que vocês merecem. Eu sei, esse setor, especialmente aqui em Portugal, a gente vê o que se cobra noutros países, como eu tenho a experiência de conhecer nos Estados Unidos e no Canadá, e só espero que sejam cada vez mais valorizados, porque no final do dia, quando a gente precisa, é em vocês que nós confiamos, não é? Muito obrigado. Um grande abraço. De nada, um abraço.